Paz do Senhor, meus queridos irmãos. Meditaremos hoje em nosso devocional de ouro em Salmo 32, dos versos 1 ao 5. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Neste salmo, alguns acreditam que foi escrito depois do Salmo 51, que contém a confissão de Davi por ter pecado com Betseba, esposa de Urias. O tema sugerido, segundo o comentário Bacon, é a alegria de um coração perdoado. É identificado por um título chamado Masquio, que se encontra em outros 12 salmos. Significa instruir, tornar atento, inteligente. Este salmo, portanto, é didático. Este salmo também é conhecido como salmo de penitência, arrependimento por ter ofendido o mandamento divino. Segundo Charles Spurgeon, o Salmo 32 é o segundo salmo da bênção. O Salmo 1 descreve o resultado da bem-aventurança santa. O Salmo 32 detalha a causa. O Salmo 1 mostra a árvore em pleno crescimento. O Salmo 32 apresenta quando foi plantada e regada. Aquele que no Salmo 1 é um leitor do livro de Deus, no Salmo 32 é um suplicante aceito e ouvido. Davi, nos 2 primeiros versos, enfatiza o quanto que bem-aventurado, duplamente feliz é aquele que, por graça, recebe o perdão de Deus, pois por experiência própria poderia testemunhar que ser agraciado pelo perdão de Deus proporciona grande alegria. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. A transgressão significa maldade pessoal, rebelião, alta traição contra o soberano, e cujo pecado é coberto. Pecado significa errar o alvo, errar o caminho. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade. Imputar, não atribuir culpa, absorver. E por último, em cujo espírito não há engano. Engano significa hipocrisia, falta de verdade. Quando de fato somos livres da carga do pecado, uma alegria indizível invade o nosso coração. Do contrário, ao não confessarmos, pode nos trazer grande tristeza e até doença física. No versículo 3, o salmista deixa transparecer estar com alguma enfermidade física, confessar seu pecado e diz: quanto eu me calei, envelheceram os meus ossos. Os ossos começaram a se deteriorar. Por essa razão se lamenta, geme pelo meu bramido em todo dia. Sente no verso 4 a mão do Senhor, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. As coisas não iam bem com Davi, e ele tinha certeza de que era Deus agindo, Deus permitindo que ele vivenciasse situações difíceis. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A situação estava tão difícil que ele perde seu senso de humor. Não tem mais alegria, a seiva da alma se secou. Segundo Spurgeon, a transgressão não confessada é como um veneno feroz. Secou a fonte da força do homem e tornou como árvore imitada por um raio, ou uma planta que murchou pelo calor ardente do sol tropical. Quando uma pobre alma toma conhecimento do pecado, mas não se lembra do Salvador, passa por dificuldades realmente terríveis. No final do verso 4, observa-se a palavra selar, que quer dizer pequena pausa. Assim podemos pensar em uma reflexão do rei Davi. A partir daí, tomará uma decisão correta. Ele confessa: confessei-te o meu pecado. Confessar e assumir a culpa. Deixa mais clara a sua confissão. Minha maldade não encobri. Resolve não colocar seu pecado debaixo de um tapete, como fez Cã, e nem como Adão, que quis se esconder de Deus. Ele dizia: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Como já definido, transgressão é traição. O salmista sentia-se um traidor. Resolveu se humilhar diante de Deus, conforme o Salmo 51, verso 1. Misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Confessando, alcançou o favor de Deus. E tu perdoastes a maldade do meu pecado. Quais as nossas lições de ouro? Primeira, se pecarmos, não devemos guardar, alimentar, acreditando que o tempo vai resolver, pois quanto mais o tempo passa, mais difícil será conviver com ele. Pecado não confessado pode gerar até enfermidades físicas e até a morte. Segunda, devemos confessar qualquer que tenha sido o nosso pecado. Assim como Deus perdoou a Davi,
também nos perdoará. Terceira, quando obtemos o perdão de Deus através do sangue de Jesus, nos reaproximamos de Deus, pois o muro do pecado que nos separava cairá. Dessa forma, uma alegria abundante entrará em nosso ser. Teremos prazer em estar na sua presença e vivermos com a esperança imorredora da vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nesta oportunidade, o convido a fazer uma oração. Você que tem convivido com algum tipo de pecado há muitos anos, nesta oportunidade deverá confessar o seu pecado. A Bíblia diz, conforme Provérbios 28:13, aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Portanto, confesse, peça a ajuda do Espírito Santo para deixar o seu pecado. Nessa oração, irás nomear, ou seja, verbalizar seu pecado, de preferência em voz alta, o pecado que você cometeu e se arrepender com sinceridade. Oremos. Senhor meu Deus, neste momento confesso que pequei e cometi pecados que feriu a tua santidade. Sei que esse pecado tem me afastado de ti, mas creio que o teu sangue me purifica de todo pecado e que, restaurado, me aproximarei de ti. A minha comunhão será restaurada e teria convicção novamente de que quando tu vieres, irei para o céu, viverei contigo para sempre nas mansões celestiais. Em nome de Jesus. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, hoje e sempre.